muito além de Mario e Zelda, apesar de também ter Mario e Zelda. Galera, a Nintendo em 2023 simplesmente arrebentou e lançou em média um jogo por mês. É muito difícil acompanhar tudo que foi lançado e por isso, no vídeo de hoje, vamos compilar todos os exclusivos do Nintendo Switch para você saber o que você só vai poder jogar nesse videogamezinho aqui. Lembrando que vamos falar dos exclusivos lançados pela Nintendo em 2023, relembrando as avaliações de cada um. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E aqui no canal o meu trabalho é fazer você tirar o melhor proveito do seu videogame. Por isso, todos os meses a gente faz uma curadoria mensal dos principais lançamentos para Nintendo Switch, o que inclui uma cobertura completa dos jogos da Nintendo. Se você quer acompanhar ao longo do ano os jogos de 2024, já clica nesse botãozinho branco aí e se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. E gostando desse vídeo, já deixa seu like e assim você faz o nosso trabalho chegar a mais pessoas. Lembrando que a minha missão é fazer você pagar menos também na hora de comprar um desses jogos. E para isso vocês precisam estar dentro de um dos grupos de promoção, seja no Telegram, no Instagram ou até mesmo diretamente aí no seu WhatsApp. O link está aqui na descrição e é ali que eu consigo te ajudar a nunca mais pagar caro em jogos da Nintendo e também na hora de comprar o seu Nintendo Switch. Quando vocês finalmente entram, vocês sempre acabam impressionados e me agradecendo bastante e assim vocês acabam recomendando o canal para outras pessoas. Então, se você não quer perder dinheiro na hora de comprar um jogo de Nintendo, já entra aqui nos grupos da descrição. E agora sim, com vocês, os exclusivos da Nintendo em 2023, mês a mês. Antes da gente começar, meus amigos, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a Rox. Energy for Players. Ah, esse aqui é tão cheiroso. Rox é o primeiro energético em pó do Brasil e é perfeito para quando você precisa de uma energia extra para ficar ligadão ali quando você tá jogando, ou no meu caso, quando eu tô numa época muito atribulada de eventos, tenho que trabalhar até tarde ou focar na hora de estudar. Um diferencial muito legal é que essas fórmulas não contêm adição de açúcar, são de baixa caloria e contêm somente ingredientes saudáveis. Vocês podem usar também o cupom COELHO para poder pegar mais 15% de desconto. Eu prometo vocês que é uma delícia e eu recomendo demais tomar com leite e um pouquinho de gelo também. Se você ainda não tem o seu Rox Coelho no Japão, não tem tanto estoque mais assim sobrando, hein? Opa, esgotou, galera! Quem comprou o Rox Coelho no Japão, comprou. Quem não comprou, aí dá uma olhadinha no site para conhecer os outros sabores deliciosos que eles têm. Os links da Rox e o cupom estão aqui na descrição. Must not allow them to capture any more of the rings. Gather together all 12 rings. No! Please! Muitos acham que o Nintendo Switch tem trocentos Fire Emblems, mas na real, cara, é apenas o segundo jogo da série principal que chega pra ele. E eu acho que isso define bem Fire Emblem Engage. É um segundo jogo. Eu vou explicar por quê. A gente fez um vídeo só apontando as diferenças entre o Fire Emblem Engage e o Fire Emblem Three Houses, que é esse que vocês estão vendo aí da tela. Mas vale lembrar que esse jogo novo, ele é muito mais focado nas batalhas e ele tem um aspecto técnico que é bem mais elaborado e bem executado do que o anterior, com ótimas animações, lindos gráficos e um desempenho lisíssimo no Switch. O jogo de RPG tático tá exigindo mais táticas do que nunca. Esse é o forte dele. E além das batalhas de história, o jogo ele traz batalhas secundárias ilimitadas também, permitindo que você grind level, ou seja, vai batalhando para acumular level como bem você decidir, ao custo de enfrentar ou severas batalhas, porque sim, as side quests do jogo são bem mais desafiadoras do que as quests principais do game, e o grande propósito do jogo é colocar os heróis do passado se aliando aos novos heróis, e essa combinação é excelente em termos de estratégia, embora, claro, em termos de enredo, você sente que é só uma grande desculpa esfarrapada pra tudo acontecer. A história do Fire Emblem Engage é legalzinha, cara, ela vai te envolver um pouquinho, mas é clichêzona, tá ligado? Não espera muito. Apesar dele ter sido menos aclamado do que o Fire Emblem anterior, que é o Three Houses, Engage me agradou pra caramba e outros membros aqui do canal, como o Pedroca, que é muito fã de Fire Emblem, também preferiram o Engage pelo foco mais direto na gameplay, e também pela ótima performance e por ser um jogo mais parecido com os anteriores. Como, por exemplo, ele é bem mais parecido com o Fire Emblem Awakening do 3DS do que o Three Houses era. Então, se você gostava do Awakening, o Engage ele é mais indicado para você do que o Fire Emblem anterior. O jogo ele tem um conteúdo vasto, principalmente no modo hard, cara, no modo difícil, né? Ele dura dezenas e mais dezenas de horas, então é um jogo que mesmo pelo preço alto, caso você goste da série e se identificou com as características do jogo, ele vai valer a pena. É importante eu citar também que nas missões mais pro final do jogo, ele começa sim a ficar um pouco repetitivo, mas até lá você está se sentindo tão mestre das batalhas, que mesmo sendo repetitivo, o que é uma característica que eu acho que vai desagradar alguns, pode agradar algumas outras pessoas. Mas vamos lá, quem é que deve gostar do jogo?
Fãs de Fire Emblem que priorizem combate, jogadores que priorizam trabalhos técnicos bem executados, jogadores que gostem de jogos com protagonistas de jogos passados devem gostar de Fire Emblem Engage. Agora, quem não deve gostar do jogo? Quem comprar só para aproveitar uma excelente história talvez não goste. Quem espera grandes diálogos e relacionamentos muito profundos vai se deparar com um enredo shonen mais adolescente e que sinceramente não vai valer o seu dinheiro. Em termos de duração, a duração mínima é de 25 horas de gameplay, mas isso se você jogar no modo easy, casual e for direto às batalhas, tá? A duração máxima vai ser entre 150 e 200 horas no hard. O modo hard, né, com morte permanente e em seguida o new game no Maddening, que é uma dificuldade ainda acima, é isso que vai te tomar aí umas 200 horas. Agora, em termos do preço do jogo versus a qualidade dele, eu considero um preço justo. Claro, R$300 é muita coisa no Brasil, mas se a gente levar em consideração que ele custa o preço padrão de $60, infelizmente jogos de $60 viram R$300 aqui no Brasil, esse jogo ele tem qualidade e ele entrega muito tempo de ótima gameplay para valer esse preço cheio dele. O que acontece quando um dos melhores jogos de todos os tempos tem um dos melhores trabalhos de remasterização de todos os tempos? Sim, você acaba com um jogo obrigatório. Metroid Prime é uma das melhores conversões de 2D para 3D desde sempre. Se você já jogou jogos como Super Metroid ou mesmo os derivados Metroidvania como Hollow Knight e Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, bem, imagine que é aquilo, só que dessa vez em um mundo completamente 3D e ficou para muitas pessoas melhor do que o original. Eu acho Metroid Prime melhor do que Super Metroid, mas eu sei que estou falando de dois titãs aqui, então sem brigas nos comentários, eu só quero dizer que é realmente um jogo que fez essa transição e funcionou muito bem e continua excelente. Caso você não saiba, Metroid é um jogo de aventura onde a sua progressão não é linear, então ele exige exploração. E o Metroid Prime Remastered vai exigir bastante exploração de você, tá? Além de coleta de melhorias para novas habilidades para você conseguir prosseguir em novos locais no jogo e muito mais. Descomplicando, ele é um grande labirinto, é um nó a ser desenrolado e nesse caminho existem trechos de ação, plataforma, puzzle e muito mais. Nós tivemos duas experiências aqui na equipe, eu que zerei o jogo na época do GameCube e o Pedroca que jogou agora Metroid Prime Remastered pela primeira vez. E nós dois concordamos que o jogo é extremamente convidativo a todos. Sim, tanto na qualidade que coloca ele no topo da fila de próximo jogo a comprar de todo mundo, quanto pela dificuldade. Sim, eu sei que o visual dele pode dar medo e parecer que é um jogo muito difícil, mas não é, é uma dificuldade bem satisfatória já normal. E se você é novato, ele tem um modo casual que fica bem mais fácil também. E quem gosta de desafio pode tentar o modo hard, liberado depois de você zerar o jogo em qualquer uma das dificuldades. Resumindo, não tem por que você não jogar. Só se lembre, esse aqui não é um FPS, você não vai jogar ele como você joga Call of Duty. Você tem que jogar ele explorando os locais, escaneando as paredes e o mapa é o seu melhor amigo. Você vai jogar olhando pro mapa o tempo inteiro. Promete pra mim, hein? Motivos pra você gostar de Metroid Prime. Bom, ele é um jogo excelente em tudo, incluindo a sua remasterização. O jogo também tem uma ótima exploração e excelentes gráficos. Motivos pra você não gostar de Metroid Prime Remastered. Caso você odeia ficar perdido e você se recusa a recorrer à internet. Ou caso você não gosta de jogos onde a história principal ela tá em textos que precisam ser encontrados. A história não é ficando contada em cutscenes, em coisas não. Você tem que dar uma pesquisada, ler dentro do próprio jogo para conseguir entender melhor o que aconteceu. Ou então, vou dar uma dica aqui pra vocês, acompanhe um certo canal aí chamado Coelho no Japão, tá vendo essa série aí, ó? Eu fiz uma série de timeline contando a história de todos os Metroids. E também tem um filme, ó, essa thumbnail que você tá vendo aí na tela é do nosso filme de Metroid, esse sim é a história completa do início ao fim. Assistam lá se vocês quiserem saber e não quiserem ler dentro do jogo. Outro motivo pra não gostar é se você não gosta de jogos que atualmente não utilizam fast travel, não utilizam autosave, por uma escolha de design mesmo. Eu acho que no fim das contas isso acabou agregando ao jogo, mas eu sei que muitas pessoas não vão gostar disso porque acaba gerando muita caminhada entre cada um dos objetivos. Talvez você não goste também do preço do jogo, mas na minha opinião eu acho que Metroid Prime acerta até na precificação. Por quê? O jogo ele tá mais barato no Brasil do que no resto do mundo inteiro, e por aqui ele sai por R$200, que é 100 a menos do que os jogos comuns que a Nintendo costuma lançar para o Nintendo Switch. Por isso, a sua precificação, em termos de custo-benefício, eu diria que fica um bom preço, tendo como único contra o fato dele ser um jogo curtinho, e R$200
R$200 ainda ser um valor alto. Mas o quão curtinho? Bom, a duração mínima é de 10 horas. Se você souber já tudo sobre o jogo e você zerar correndo e sendo muito habilidoso com esse tipo de jogo. A duração máxima é mais ou menos umas 35 horas, se você resolver fazer 100% do jogo, mais o modo hard. E eu acredito que essa duração vai ser bastante estendida caso você se desafie a terminar o jogo mais rápido, em novas tentativas, para poder liberar novos extras. Inhale and swallow certain enemies to get. Meus amigos, esse aqui é mais um jogo trazido do passado. Return to Dreamland é um amado game do Kirby de Nintendo Wii, e aqui no Nintendo Switch ele ganhou um visual totalmente novo, além de mais minigames fortalecendo o multiplayer local e o melhor, um epílogo novo protagonizado pelo Magolor. Então é um jogo muito expandido. Esse aqui é um game de plataforma bem simples de se jogar, mas muito bem feito e é ótimo para todas as idades, e é o melhor jogo do Kirby para se jogar em multiplayer. Ponto final. Os visuais deles estão realmente com uma ótima cara e o jogo nem parece ser um Deluxe de Wii. Kirby's Return to Dreamland Deluxe é um jogo tradicional de Kirby, então ele é muito polido e muito redondinho, mas também nada inovador. Ele é uma experiência bem tradicional de Kirby. Quem que deve gostar desse jogo? Jogadores de jogos de plataforma e quem quer um game que pode ser aproveitado sozinho ou em dupla, ou até com 4 pessoas. Claro, os fãs do Kirby. E gente, é um ótimo jogo para pais jogarem com seus filhos. Meu filho ama, esse é o jogo, se tornou o jogo favorito dele e a gente joga junto e é muito gostoso. Agora, quem não vai gostar desse jogo? Olha, quem busca um grande desafio ou busca inovação. Esse jogo não entrega tudo isso assim não. Agora, sobre o preço, galera, é sempre um problema, né? Porque esse aqui ele é preço cheio. E se tratando de jogos da Nintendo, o preço mais em conta, ele é o do seu país. Porque a Nintendo, ela precifica de um jeito meio igualitário de cada país, então mesmo que na Colômbia você possa ver que ele sai R$15 mais barato, quando a gente aplica a taxa de compra internacional ali do IOF do cartão, a vantagem ela volta pro Brasil. Ou seja, vale mais a pena comprar esse jogo na eShop do Brasil. Trazendo um jogo de origem aqui da poderosíssima e sensual Bayonetta, a Platinum Games chocou os fãs com um jogo de uma criança dessa vez. A Bayonetinha, que não sabe sequer atacar direito, ela apenas aprendeu algumas magias, e aí em uma dessas magias de aprendizado, ela acaba sem querer invocando uma entidade que fica preso à sua pelúcia, Cheshire. Ambos se unem então para fortalecer a pequena bruxa, e ela quer essa força para conseguir salvar sua mãe, enquanto que o boneco só quer voltar para casa. O jogo ele sai um pouco do estilo hack and slash, né, dos jogos clássicos de Bayonetta, e ele vem um pouco mais para aventura e puzzle, se disfarçando de um jogo indie, mas com algo muito grandioso ali na verdade, para quem de fato pegou e jogou o jogo. O jogo tem combate, tem enigmas, tem exploração, tudo isso em uma excelente trilha sonora e apresentando a nós uma arte magnífica. Procurei sobre esse game na internet, você vai ver todo mundo que tá realmente jogando ele falando: "Uou, me surpreendeu", ou então "é muito melhor do que eu achava", e aí as pessoas ouvem isso e pensam que com elas não vai acontecer isso. Talvez você esteja assistindo esse vídeo aqui pensando: "Ah, maneirinho, mas eu não vou me surpreender jogando esse jogo, eu não sou como as outras pessoas". Olha, me permita discordar, eu acho que você vai se surpreender sim. Se você gosta de Zeldas antigos, né? Se você gosta de jogos Metroidvania com uma exploração crescente, com novas habilidades, se você gosta de jogos da Platinum Games, eu sinto muito, mas você vai se apaixonar por esse jogo. Bayonetta Origins desafia o jogador a controlar 2 personagens, tanto nos puzzles quanto no combate, mas talvez ele seja o jogo que melhor faz isso. No início pode ser uma jogabilidade que vai torcer o seu cérebro, mas com o tempo ela vai se tornando natural. E aí você se sente um mestre, cara. Um outro destaque é para a exploração desse game, porque o jogo, em essência, é um corredor, mas sempre tem um desvio tentador que você não se aguenta para ver o que tem, e você acaba explorando algo interessante. De resto, é aquele selo Platinum Games de qualidade, né? Um jogo que tem uma boa execução e um bom polimento. O jogo é muito bem polido. É principalmente isso que diferencia ele dos jogos indies, porque esse aqui definitivamente não é um. Motivos para você gostar de Bayonetta Origins. Galera, o jogo tem de tudo. Ele tem exploração, ele tem combate, ele tem puzzles e ele tem uma Bayonetta muito fofa. Sério, ela é muito fofinha nesse jogo. Motivos para você não gostar desse jogo. Olha, ele não é um hack and slash. Se você entrar nele buscando uma experiência como os outros Bayonetas, não é isso que você vai encontrar. E outro motivo é que não é um jogo exagerado como a série Bayonetta é conhecida por ser, tá? Esse aqui é bem diferente dos outros mesmo. Pra mim, o maior problema desse jogo, ele não está no jogo em si, e sim no
preço é tão discrepante que é impossível não citar isso na análise. O preço do jogo é um impeditivo para muitos jogadores conhecerem ele. Como eu falei, os jogos indies, eles nos acostumaram a pagar menos em jogos nesse estilo, né? Porém, esse aqui eu garanto para vocês que é claramente um jogo de produção maior do que 99% dos jogos indies. Inclusive, esse game aqui, ele é melhor do que boa parte dos $60 que é cobrado pela própria Nintendo. Tem vários jogos da própria Nintendo que tem esse mesmo preço e apesar dele parecer ter uma produção melhor, o jogo não é tão bom quanto esse aqui. É um jogo com uma gameplay muito gostosa de jogar. Apesar dele não ser um jogo focado em ação, dá pra sentir ali a assinatura da Platinum Games com os movimentos e combos que inclusive podem ser linkados entre si, cancelados livremente entre si. O jogo tem duas árvores de habilidade que você pode ganhar coisas pra Cereza e também pro Cheshire. O jogo tem muito cuidado nas suas mecânicas de gameplay e execução, sejam na parte dos enigmas, seja na parte dos combates comuns e nos chefes, cara, apesar de poucos, essas mecânicas brilham muito porque são muito criativas as batalhas contra chefe, o que é outra assinatura da Platinum Games também. Uma falha do jogo talvez seja um pouco no equilíbrio que ele tem entre ação e quebra-cabeças. Talvez a progressão do jogo seja um pouco lenta para alguns jogadores e aí depende do qual tipo de coisa que você gosta mais, tá? No início do game você vai encontrar muitos quebra-cabeças e exploração e mais pro final do game vão ter muitas lutas, então se você gostou muito daquele início, talvez no final te enjoe um pouco ficar lutando tanto. Ainda sobre o preço, se você costuma comprar jogos da Nintendo e você gosta de olhar pra qualidade, esse jogo ele não vai te decepcionar, mas claro, R$300 é muito caro pra qualquer jogo, principalmente pra um que varia entre 10 e 25 horas. Então na sua precificação versus qualidade, eu não vou colocar ele como muito caro, porque ele ainda é um jogo de muita qualidade, mas eu vou colocar então como um pouco caro. Por favor, não me julgue sem ter jogado o game antes. Vamos combinar isso aí? Tamo junto. A duração mínima desse game é de 10 horas, tá? Se você fez tudo correndo sem explorar nada, ou seja, você perdeu boa parte da graça do jogo. E a duração máxima ali são umas 25 horas, tá? Tipo, pra poder fazer 100% mesmo, travou em alguns pontos, normal, acontece. Em termos de dificuldade, olha, não é um jogo difícil, tá? É um jogo fácil. Qualquer um pode pegar e jogar. Esse jogo é o remake de 2 jogos da série Advance Wars lançado pela Nintendo no Game Boy Advance. Esses jogos eles deram tão certo na sua época que eles mantiveram o nome até mesmo no DS. A série Advance Wars ela virou referência em jogos táticos e tudo que veio depois dela foi basicamente influenciado pela gameplay tática que esse jogo criou. Esse remake ele foi feito pela WayForward, a empresa que fez o Shantae e também o River City Girls. E aqui o jogo deixa claro que toda a guerra se passa em um tabuleiro e não numa guerra do mundo real, ou pelo menos o mundo fictício que eles tenham criado ali. O jogo, além de trazer 2 remakes do primeiro e do segundo jogo, garantindo assim cerca de 40 a 60 horas ali de gameplay, ele traz também missões extras e uma diversidade grande de conteúdo, incluindo um criador de mapas que você pode criar e compartilhar com seus amigos, além de um modo online para poder jogar com os amigos, o que é uma falha porque podia ter um modo online contra desconhecidos também na internet, mas o jogo não tem matchmaking, você só vai jogar online com seus amigos. E a mesma coisa acontece para o compartilhamento das fases que você cria. Os desafios têm que ser enviados apenas para os seus amigos e vocês não podem baixar por dentro do jogo as fases criadas por outros jogadores. Tem que procurar as comunidades ali na internet para conseguir encontrar. O jogo também conta com multiplayer local, isso para até 4 jogadores, o que é muito bacana. Só que talvez seja um pouco difícil você encontrar muitos amigos que gostem bastante desse tipo de gameplay tático. Pelo menos aqui no meu círculo de amigos é um pouco difícil. Mas tudo isso faz de Reboot Camp um super pacotão com muito conteúdo para desfrutar. E eu sei que é polêmico dizer isso, mas também fazer valer o preço cobrado, porque em termos de conteúdo ele não deixa a desejar. Isso dá mais ou menos certo. A verdade é que apesar de ser um jogo bem feito, o estilo de jogo nesse escopo, com tantos jogos indies de qualidade como Wargroove, não combina mais com um super lançamento a preço cheio. O jogo ele tem um level design de altíssima qualidade nas batalhas. Lembrando, os jogos originais são da mesma empresa de Fire Emblem, então em gameplay não dá
pra reclamar das suas missões. A variedade de unidades, o número de desafios únicos de diversos mapas e o desenho desses mapas é brilhante, cara. Se você gosta de gameplay tático, esse aqui talvez seja um dos melhores jogos que você pode comprar hoje em dia nesse estilo. A parceria da Nintendo e da WayForward ficou ótima para conseguir reviver a série, mas no futuro seria melhor ter um preço mais convidativo ou então dar uma repaginada completa. Afinal, esse remake é basicamente o mesmo jogo de Game Boy Advance, só que com gráficos atuais. Mas só o gráfico mesmo. Falando nos gráficos, eu achei que ficou muito bonitinho o lance dele tá no tabuleiro, eu achei muito legal também os personagens parecerem soldadinhos de chumbo, e as cenas de animação ali em anime, quando tem, são muito bem feitas. Mas eu ainda achei que é um pouco simples demais. Apesar dele ser extremamente bem polido e redondinho, no início do jogo talvez você estranhe um pouquinho, pelo menos a movimentação das tropas terrestres. Essas eu achei um pouco estranho, cara, que não tá tão bem polido assim, apesar de bonitinho. Os personagens, quando eles andam em cima do chão, parece que o pezinho deles desliza e eles não se movimentam no mesmo ritmo de cada passo da perna, sabe? E isso rolou um pouquinho de estranhamento sim, depois que você repara, mas eu acho que pra dentro do propósito do jogo, eles acertaram no que eles queriam, fazer um Advance Wars com aquele visual ali do Zelda Link's Awakening. E nisso eles conseguiram, ficou um jogo bonitinho. Mas assim, galera, quem tá interessado, realmente acho que é melhor você utilizar o voucher pra você poder pagar R$250 em vez de 300 nesse jogo, tá? Agora, quem que deve gostar desse game? Olha, quem quer boas batalhas de estratégia tática, e somente isso, e em grande quantidade, vai amar esse jogo, porque ele vai colocar sua cabeça pra pensar, as batalhas elas não são tão fáceis assim. Aliás, isso aqui é um ponto bastante importante, tá? Apesar do visual bem convidativo, isso não é um jogo de criança. As batalhas elas são desafiadoras desde o início, você realmente tem que utilizar estratégias pra conseguir vencer. É muito diferente de jogos táticos de entrada, como por exemplo o Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Agora, quem não deve gostar desse jogo? Bom, é o oposto, né? Quem busca algo também fora dos combates, bom, não vai encontrar muita coisa aqui nesse jogo. Ele é muito combate, 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 faz fase pra ter mais combate, e a história ela é simples o suficiente, não é cheia de reviravoltas nem nada disso, você realmente tá ali pelo combate tático e por gostar dos personagens que eles são interessantes, são bonitinhos, mas assim, a história não é muito profunda não. Granddad! Take care of Nahel, the future. Granddad! It's in your hands, Matthew. Shulk, que é o personagem do primeiro Xenoblade Chronicles, o Rex, que é o personagem do segundo Xenoblade Chronicles, e o N, que é um vilão em Xenoblade Chronicles 3, estão todos no mesmo lugar. Mas como que isso aconteceu? Bom, quem conhece o enredo de Xenoblade sabe, mas mesmo quem só jogou Xenoblade Chronicles 3 já entende o suficiente para saber que essa história é o ponto crucial que interliga toda a trilogia e encerra o arco de Klaus. Mesmo sendo uma expansão, e infelizmente que não é standalone como o Torna The Golden Country, Future Redeemed é um destaque de 2023. O jogo ele pega um dos melhores jogos do Nintendo Switch, aprimora o combate, ou seja, o combate desse jogo aqui é melhor ainda do que o Xenoblade Chronicles 3, ele revisita cenários clássicos que vai pegar no coração dos fãs, vendo aqueles mesmos locais que vocês já passaram, só que agora completamente modificados. Essa DLC também coloca personagens icônicos todos juntos, e por um motivo específico dentro da história, não é só fanservice não. Além de desenvolver também bons diálogos e interação entre esses personagens. E no fim, ele entrega a conclusão de uma jornada épica que começou no Wii. Então sim, galera, basicamente, se você gosta de Xenoblade, você precisa jogar essa expansão. Future Redeemed, ele dura cerca de 20 a 30 horas para ser terminado. É basicamente um jogo inteiro. E você pode ir até um pouco além nessas horas se você quiser completar todas as quests. Então, como eu falei, ele sozinho vale o pacote de expansão do Xenoblade Chronicles 3, que também tem alguns outros benefícios, né? Como missões extras, roupas, itens e até um modo roguelike ali em Xenoblade Chronicles 3, que não é o Future Redeemed, né, que se passa dentro do jogo em si. Eu não recomendo você começar a série Xenoblade por Future Redeemed, mas seja lá como você vai começar, comece e passe por Future Redeemed, porque mesmo sendo uma expansão, ela vai ser uma das melhores experiências que você vai ter em 2023.
Essa é a sequência de um dos jogos mais aclamados da história da Nintendo e dos games em geral. Tears of the Kingdom é, enfim, o novo The Legend of Zelda, sendo esse, finalmente, o Zelda exclusivo do Nintendo Switch. Lembrando que Breath of the Wild foi um jogo originalmente lançado e feito pensando no Wii U. Agora esse não, Tears of the Kingdom é o Zelda de Switch. Novas mecânicas como a Ultra Hand e o Fuse mudam completamente a forma como a gente interage com o mundo do jogo. Uma nova história que é muito mais marcante e ousada que Breath of the Wild, além de uma enorme revisão de todo o mapa de Hyrule, tendo se passado alguns anos depois. E aqui, ó, já quero falar que eu suspeito que sejam uns 8 anos depois de Breath of the Wild. Pelas interações que a gente tem com os NPCs ali naquele mundo, dá pra ter mais ou menos essa ideia. Além de uma expansão completa no céu e também debaixo da terra, que fazem esse jogo ser muito, muito maior do que o primeiro, além do retorno das dungeons, né? Embora menores, e claro, muito mais conteúdo como armas, armaduras e tudo mais. Quero aproveitar para dizer aqui para vocês que eu ainda vou lançar não apenas um, mas vários vídeos analisando cada um dos minuciosos detalhes de Tears of the Kingdom aqui no canal. O jogo tem muitos aspectos e não dá para simplesmente colocar ele aqui num vídeo de tier list. Mas hoje eu trago para vocês aqui um veredito específico, porque se você é das pessoas que não jogou ainda, você talvez não saiba que a Nintendo revelou pouquíssimo desse jogo para que todos possam experimentá-lo com o mínimo de conhecimento possível. Então tem muito para falar desse jogo, que, cara, absolutamente explodiu a minha mente e surpreendeu demais com as coisas que a Nintendo deixou escondida ali. Então aqui vai o meu veredito. Tears of the Kingdom não cria uma nova fórmula para a série, assim como Breath of the Wild criou, mas ele conseguiu aprimorar tantas das melhores ideias do que já era um dos melhores jogos da história, que eu acho seguro cravar que sim, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom é sim um fortíssimo candidato a melhor jogo do Nintendo Switch. E ele vai ser o jogo favorito de todos os tempos de muita gente. De forma resumida, é isso que você precisa saber. Motivos para gostar de Tears of the Kingdom. Ele evolui e revoluciona ainda dentro da fórmula do jogo anterior. Zelda nunca foi tão gigante dessa forma. E no bom sentido. Agora, motivos para não gostar de Tears of the Kingdom? Bom, da mesma forma, ele usa a fórmula do jogo anterior. Então, de repente, se você jogou demais, talvez você esteja cansado. Eu acho difícil, mas de qualquer forma, ele mantém alguns dos problemas que as pessoas criticaram em Breath of the Wild. Em termos de precificação, o preço dele versus a qualidade do jogo, a gente avalia aqui que, apesar do preço ser mais alto, ele é um valor justo comparado com o resto que a gente vê ali dos jogos da indústria. Antes de me tacar pedra, ouve o que eu tenho pra dizer. Por mais que Tears of the Kingdom seja um dos jogos mais caros do Nintendo Switch, não apenas a quantidade de conteúdo, mas a qualidade desse conteúdo não se acha em quase nenhum jogo. Então, ele faz valer o preço, principalmente pensando na possibilidade de você usar o voucher lá da Nintendo e assim pagar às vezes até menos do que R$250 ali pelo Tears of the Kingdom, tá? Basicamente, eu não conheço ninguém que tenha comprado esse jogo e tenha ficado insatisfeito com o produto final. Cara, Tears of the Kingdom é um jogaço, é indiscutível isso. Mas bora para as avaliações aqui, as notas. Em termos de performance, eu vou dar aqui 3,5 de 5, tá? Infelizmente, quedas de frames existem sim e podem piorar dependendo do que você fizer ou você tiver ali no seu setup. Esse jogo, ele é o primeiro jogo Next Gen ali realmente da Nintendo, mas ele roda no Nintendo Switch e a performance às vezes deixa a desejar sim. Não que isso atrapalhe, mas é um caso que acontece, tá? Em termos de duração, olha, no mínimo, você vai ter ali 15 horas. Mas tipo assim, sério, pra que você vai comprar esse jogo e jogar ele apenas assim, né? 15 horas é se você for muito corrido e já sabendo as partes dos segredos, provavelmente numa segunda tentativa você conseguiria fazer ali esse tempo, mas o jogo tem muito mais a oferecer, tá? Então eu vou colocar aqui que a duração máxima é tipo umas 300 horas. Pode ser mais do que isso, obviamente, porque tem muita coisa nesse jogo, mas ali talvez seja a média do que os jogadores vão jogar. Em termos de dificuldade, a gente avalia o jogo como difícil, tá? Ele é mais difícil do que o Breath of the Wild e ele não é recomendado para quem não tem experiências com jogos em geral. Eu diria que é melhor começar pelo Breath of the Wild mesmo, se você é uma pessoa que não joga ou que tem dificuldade ali com os controles de jogos, tá? O jogo ele te ensina passo a passo, mas ele não é um jogo fácil não. Eu mesmo morri bastante. Don't pop in balloons.
knock opponents off the in-game platform. Buscando ampliar o conceito do primeiro jogo, Everybody Want to Switch introduz dessa vez minigames onde até 100 pessoas podem jogar utilizando Joy-Cons somados aos smartphones. Cara, isso aí foi bem legal, uma coisa que eles introduziram que foi bacana e que funciona, tipo, de fato, se você tiver internet no seu local, todo mundo pode entrar na brincadeira e aí ficar numa dinâmica que agrega ali pra festa, tá? O jogo ele funciona como um jogo de times, apesar dele poder ser jogado só de 2 jogadores também, tá? Mas a grande questão aqui realmente são os times, ele quer fazer as pessoas interagirem com uma pequena competição saudável. E o jogo, ele acaba tornando a sua festa um daqueles programas de domingo à tarde, onde competidores realizam tarefas engraçadas e diversas. A própria Nintendo, ela coloca esse jogo na categoria de jogos de diversão ridícula. Eles falam ridiculamente divertido. Eles sabem que é ridículo, é o propósito do jogo. É um jogo feito para poder unir as pessoas em uma festa com brincadeiras que são ridículas, mas que vão aproximar pessoas e abrir sorrisos justamente porque elas são ridículas. Então, se ele se parece isso pra você, é porque é mesmo. Mas isso não necessariamente é um defeito dele. Todo mundo sabe que esse jogo ele tem um direcionamento específico, jogar em festas, tá? Então, assim, não adianta você julgar ele como um jogo que é pra jogar sozinho, ou pra jogar de 2, ou pra jogar sentado no sofá. Cara, é um jogo feito pra jogar com até 100 pessoas. É pra festas. 4 pessoas, não. 5, ok. Mas eu acho que ele começa a ficar mais divertido a partir de 6 pessoas. Se você não tem isso, não consegue juntar isso, ou não consegue fazer uma festa num ambiente que tem internet para as pessoas entrarem através do smartphone, que elas vão precisar de internet, cara, passa longe desse jogo, ele não é feito pra você. Agora, se você tem esse contexto, ouve o resto que eu tenho pra te dizer aqui. Everybody Want to Switch é um jogo que pode divertir as pessoas. O valor de R$150 acaba assustando um pouco, porque não são sempre as oportunidades que a gente vai conseguir ter de juntar as pessoas, mas eu já cheguei a jogar ele em diferentes contextos e todos que estavam envolvidos naquela experiência curtiram. Então assim, é um jogo legal, cara. Eu acho que ele agrega em uma festa, principalmente se tiver muitas pessoas que não se conhecem ali, elas vão acabar se divertindo e se aproximando. Isso é legal. Porém, cara, eu tenho que fazer o alerta aqui que mesmo nesse contexto, o jogo é sim meio limitado. São poucos minigames disponíveis, em torno de 40, só que dividido entre os que usam Joy-Con e os que usam smartphones. Mario Party, por exemplo, só de minigames tem trazido quase 100 a cada jogo, por exemplo. Além disso, faltam funções básicas de customização de regras. E para piorar, alguns minigames exigem funções que muitos smartphones populares no Brasil ainda não têm, impedindo as pessoas de utilizarem aquele minigame. São poucos, mas fica o alerta aí também. Em geral, Everybody Want to Switch até que funciona bem como um game para reuniões, como eu falei, mas ele não deixa de ser um jogo relativamente fraco, que realmente parece que vai ser abandonado depois de algum tempo, tá? E aí, vai de situações específicas para você poder curtir o jogo. Essas situações existem. Eu acho que é um jogo válido de ter no Nintendo Switch. Eu não acho que eu gastaria R$150 para poder comprar ele, mas eu não vou te enganar, cara. Eu estou feliz de ter esse jogo no meu Nintendo Switch para poder aproveitar quando eu preciso. Porque de fato os momentos que eu tive com ele foram muito divertidos e vocês podem ver aqui nos outros vídeos no canal. Ainda vai sair uma gameplay sobre ele aqui mais tarde. Então fiquem ligados. Mas quem que vai gostar desse jogo, afinal de contas? Quem tá fora da bolha gamer, cara. É por isso que muitas vezes na internet a gente vai ver as pessoas criticando muito. Mas pra quem é fora da bolha gamer, como seus tios e pais e outros amigos em uma festa que não necessariamente, cara, tem um super videogame ali, esse jogo é pra essas pessoas. Ele é pensando em unir essas pessoas em volta de uma televisão ali e todo mundo acabar se divertindo junto. É pra essas pessoas. Fora desse contexto, nem tanto. Então quem que não vai gostar desse jogo? Bom, quem esperar um videogame sólido mesmo, porque esse aqui é só um party game mesmo, com um propósito bem específico. Como eu já falei, em termos de preço versus a qualidade do jogo, eu considero R$150 um pouco caro. O jogo ele é bem polido, ele tem um desenvolvimento ali que dá pra ver que não é um jogo largado, tá? Então eu acho que se a Nintendo tivesse cobrado, cara, R$99, até que tava bem pago. Agora 150 conto, mano. Olha, eu acho que você vai jogar ele poucas vezes, só quando você tiver festa mesmo em casa e o pessoal enjoar de jogar Mario Kart, tá? Falar de Pikmin 1 mais 2 não dá. Tem que falar de um e depois tem que falar do outro. Muitas pessoas estão em dúvida se elas devem começar por esses jogos aqui em vez de pegar logo o Pikmin 4, uma vez que claramente esses jogos são mais baratos, né? Mas vamos lá. Pikmin 1 surgiu como um jogo sobre controlar diversos seres ao mesmo tempo. Os pequenos Pikmin, que são essas formiguinhas, né? E aí gerenciar esses pequeninos para tirar o melhor proveito possível em menos tempo. Com isso, o primeiro jogo se tornou um forte game de estratégia
estratégia, onde você tem 30 dias do jogo para coletar peças da nave do Capitão Olimar. Para isso, você vai precisar explorar e espalhar os Pikmins que você conhece e passa a controlar. Eu já adianto para vocês que é o mais difícil da série e é o que mais dá ansiedade também. É um bom jogo de estratégia, mas você tem 30 dias para coletar 30 peças da nave, então você tá sempre na pressão. Se você chega no final, meu amigo, é game over. Se você não consegue, tem que recomeçar o jogo inteiro. Já Pikmin 2 é um jogo mais fácil de aventura, onde a sua missão é coletar tesouros para poder pagar uma dívida. O jogo ele introduziu mais tipos de Pikmin dessa vez, como os roxos, que são super fortes, além de um modo cooperativo e também competitivo. E em geral, ele é melhor para poder começar na franquia do que o primeiro jogo. Ambos os jogos ainda são bons jogos e a remasterização delas no Nintendo Switch, honestamente, cara, é ok. Ela não faz absolutamente nada demais, dá uma atualizada um pouco ali nas interfaces e nos ícones, mas ele é só o jogo que foi colocado em HD, não teve carinho igual, por exemplo, na remasterização do Metroid Prime. Tem até menos elementos novos do que tinha na remasterização do The Legend of Zelda Skyward Sword HD, que foi bastante criticada. Então assim, a Nintendo realmente só colocou esses jogos do Nintendo Switch pra ter eles ali com um preço mais baixo, não é meio que um grande relançamento. Mas são bons jogos, então pelo menos é válido isso. Uma remasterização simples, mas que também não estraga o original, como foi o que aconteceu em Final Fantasy Crystal Chronicles, por exemplo. A única questão é que como Pikmin 3 e Pikmin 4 também são jogos que estão no Nintendo Switch, esse pacote fica mais para os curiosos e que também querem conhecer toda a saga. O que eu recomendo que você faça porque é uma ótima franquia, tá? Mas tirando a dúvida de todos, são bons jogos que valem a pena, recomendo, só que eu não recomendo iniciar na franquia através deles. Se você quer iniciar na franquia Pikmin, cara, vai direto no Pikmin 4. Prometo pra você que você não vai se arrepender. Quem deve gostar desse jogo? Cara, certamente curiosos e também fãs de Pikmin, que jogaram os outros jogos e ainda não jogaram esses aqui. Agora, quem não vai gostar? Quem definitivamente esperar uma remasterização no nível Metroid Prime ou com muito carinho, vai se decepcionar aqui, porque eles só colocaram o jogo em HD, tá? Vale a pena mencionar também que você pode adquirir esses dois jogos isoladamente, cada um deles por R$150 ou no pacote por R$250, tendo ali um desconto, tá bom? A nossa avaliação sobre o preço versus a qualidade dele é que tá um pouco caro. Não é um preço justo não, tá um pouco caro. Quando pensamos que Metroid Prime Remaster, que é quase um remake, cara, com um gráfico lindíssimo, custa R$200 ali, a Nintendo poderia ter feito melhor com preços desses daqui, tá? Em termos de performance, roda perfeito, nota 5 de 5 para performance no Nintendo Switch. Já produzimos uma análise completa aqui para vocês, entregue até mesmo antes do lançamento do jogo. Então, caso você ainda não tenha se decidido e queria um conteúdo muito completo, pode ir nesse vídeo aí que vocês estão vendo na tela. Mas se você ainda não tá ligado, aqui vai um resumo para você. Pikmin 4 é um dos melhores exclusivos e um dos melhores jogos do ano para a Nintendo Switch em 2023. E não sou só eu que acho isso. Eu lancei a nossa avaliação antes do lançamento do jogo, mas todas as que vieram depois concordaram muito com o que falamos para você naquele vídeo. Pikmin 4 é um jogo muito maior do que os anteriores, com uma gameplay mais fácil de agradar o público em geral, se aproximando muito mais dos, entre aspas, jogos Nintendo, como Mario, Kirby, Luigi's Mansion, aquele tipo de jogo gostoso, simples de jogar, mas muito bem feito. O jogo ele se divide em uma exploração relaxante nos mapas mais abertos, com batalhas e desafios em um segundo momento que exigem mais estratégia. Tudo isso ambientado em um dos melhores gráficos do Nintendo Switch, principalmente no modo portátil. É muito importante frisar também que Pikmin 4 está totalmente localizado em português do Brasil. Os motivos para jogar de Pikmin 4 são muitos. É um jogo extremamente polido e muito bem feito. Agora, motivos para não gostar dele é porque ele é sim um jogo fácil, com desafios chegando somente na reta final e também no pós-game, tá? A minha dica é que, apesar do jogo custar R$300, tenta utilizar os vouchers, por exemplo, da nuvem. Tem vídeo aqui no canal explicando como funciona. Ou você pode entrar também nos nossos grupos de promoções, que eu já encontrei Pikmin 4 ali por cerca de R$250, R$260 a mídia física, tá? Mas é fato que Pikmin 4 faz sim jus ao seu preço cheio. Então, na nossa avaliação aqui da precificação versus a qualidade do jogo, eu avalio que é um preço justo, tá? A performance dele no Nintendo Switch também não deixa a desejar, apesar de ser um jogo com gráficos muito lindos, então a nota é 5 de 5. E a duração dele é, olha, no mínimo umas 15 horas, mas só pra você ver os primeiros créditos, tá? Sem terminar a história do jogo. No máximo ali você vai fazer umas 50 horas para 100% do jogo, ou mais que isso se você jogar muito o multiplayer dele, tá? Zero courses with machines from the original Super NES game.
tear through courses. A Nintendo recriou do zero o primeiro F-Zero, lá da época de Super Nintendo, e adicionou várias coisas novas, gameplay nova, um visual melhor, uma animação mais fluida, novas técnicas e 98 jogadores na tela contra você. E cara, funcionou demais, o jogo ficou muito divertido. Depois do sucesso de Tetris 99 e da falha tentativa de replicar o sucesso com Pac-Man 99, o novo jogo que serve como benefício para assinantes do Nintendo Switch Online é o jogo de corrida clássico do Super Nintendo, e sinceramente, talvez o acerto tenha sido ainda maior. Sim, galera, vocês não precisam comprar esse jogo, só sendo assinante do Switch Online já dá pra baixar aí sem custo adicional. Eu não esperava que esse jogo fosse ser tão bom. Quem teria ideia, mano, de pegar o F-Zero de Super Nintendo e tornar ele 99? F-Zero 99 é incrível. O sistema da franquia de gerenciar uma barra de turbo, que é também sua vida, combina demais com a ideia de um Battle Royale de corrida. Você sente que você precisa acelerar mais e mais, pois tem uma legião de pessoas te passando, mas, se eu usar o turbo de novo, eu vou me colocar em risco e qualquer batidinha meu carro pode explodir, então é melhor eu maneirar. E tem 99 pessoas ali naquela pista com esse mesmo pensamento. E as ideias novas são muito bem-vindas. A rampa especial, ao coletarmos faíscas de corredores na sua frente que batem, equilibra muito bem a corrida de um jeito natural, e o seu sistema de progressão é muito inteligente, porque você não precisa ficar em primeiro lugar para avançar. Basta ficar na frente de um dos seus 4 rivais, que são escolhidos baseado no seu ranking e em séries de corrida, e são as duas pessoas que ficaram logo atrás de você e as duas que ficam na frente. Esses são os seus rivais, você tem que derrotar esses caras e você ganha mais pontuação. O jogo ainda tem uma customização dos carros e perfil como recompensa das suas diversas missões. Ele tem um servidor online dedicado. Calma, vou fazer uma pausa aqui porque isso aqui é uma novidade e aleluia, Nintendo! A vida toda a gente reclama que a Nintendo não tem servidor dedicado para os seus jogos, e F-Zero 99, essa aqui é uma informação que talvez vocês não saibam. Ele tem, eu acho que é o primeiro jogo da Nintendo online que tem um servidor dedicado, e eu espero que seja um indício de que daqui pra frente a Nintendo vai começar a fazer isso em seus jogos, porque olha, foi um grande acerto. O online de F-Zero 99 tá top, cara, 0 reclamações, e ele tá completamente em português do Brasil. Isso tudo é de graça, exigindo apenas a assinatura do Nintendo Switch Online. É o jogo perfeito, cara. Se todos os jogos da Nintendo viessem assim, pouquíssimas reclamações ainda teriam. Tudo bem que o pessoal ainda reclamar do preço e tal, mas pô, ele tá em português, tem servidor dedicado, preço acessível, gameplay fantástico. F-Zero 99 é muito bom, mano. Sim, é claro que ele não é o F-Zero inédito que nós fãs sonhamos, tá? Ele é para aquele jogo antigo lá e refeito, mas é o melhor jogo possível, baseado no jogo antigo, para criar novos fãs antes de um possível novo jogo de F-Zero aparecer. Quem é que deve gostar de F-Zero 99? Olha, fãs da série e curiosos que gostam de corrida ou de multiplayers criativos. Agora, quem não deve gostar? Bom, quem precisa de conteúdo single player e quem não gosta de um jogo de corrida muito preciso. Porque sim, a jogabilidade de F-Zero 99, para quem não está acostumado com F-Zero, é estranho no início, cara. Você tem que dar uma insistida assim. Eu joguei e analisei Super Mario Bros. Wonder antecipadamente para vocês aqui no canal. E de lá pra cá a gente pôde jogar mais do pós-game e ver como a comunidade reagiu ao jogo, além de refletir mais sobre ele também. E de fato, meus amigos, não era a emoção de estar com o jogo ali no lançamento, algo que a gente sempre esperou. Mario Wonder é sim um dos melhores jogos 2D do Mario já feitos, e se você era apaixonado por Super Mario Bros. 3 ou Super Mario World, de fato esse jogo é um verdadeiro marco pro público, porque o Wonder é o resgate aos pilares que os clássicos jogos do Mario trouxeram: criatividade e excelência. Algumas pessoas vão sentir falta da dificuldade porque das mais de 100 fases do jogo, poucas apresentam um desafio verdadeiro, tanto que a gente realmente sempre vê a mesma fase aparecendo nas redes sociais. Esse aqui é um jogo de Super Mario, galera. Ele tem que ser abrangente para vários públicos diferentes em um jogo só. Ele tem a dificuldade um pouquinho acima da média da série 2D, mas de modo geral ele ainda é um jogo onde as fases difíceis são apenas 5% do game no geral. Não é um New Super Luigi U da vida, onde ele é feito para os jogadores que querem desafio, ou o Super Mario Maker 2, que tem aquelas fases feitas para o desafio. Não é essa a pegada. A pegada é criatividade e excelência e sorriso no rosto enquanto você joga, sabe? Em termos de duração, o jogo também vai desagradar alguns jogadores, porque em menos de um mês do seu lançamento já tá cheio de pessoas que fizeram 100% do jogo. E claro, isso também é uma coisa boa, porque dá pra ver que as pessoas
querem fazer 100% em Super Mario Bros. Wonder, o que não é o caso para muitos games. Isso vai levar ali cerca de 25 a 30 horas para a maioria das pessoas. Porém, assim como os jogos clássicos de Super Mario, fica o aviso que Mario Wonder é tão gostoso de jogar que provavelmente você vai rejogar ele diversas vezes, assim como você fez com Super Mario World e outros clássicos da Nintendo. Motivos para gostar de Super Mario Wonder não faltam. Ele é um resgate à qualidade que Mario 2D tinha no passado. E motivos para não gostar é se você for um jogador que busca dificuldade e jogos mais longos, porque não é bem essa característica de Super Mario Bros. Wonder. Em termos do preço versus a qualidade do jogo, olha, mesmo ele sendo relativamente curto, a qualidade do conteúdo que é entregue em Super Mario Bros. Wonder coloca ele como um jogo de elite que vale o seu preço. Entendendo, claro, que muitos não vão achar justo por ter a duração como um fator determinante, tá? De qualquer forma, a qualidade desse jogo é tão alta que, em comparação a outros jogos AAA que custam o mesmo valor, eu avalio esse preço como um preço justo, tá? A performance dele no Nintendo Switch vai ganhar também nota máxima, 5 de 5, porque o jogo é simplesmente impecável nesse quesito. Em termos de duração, deixa eu explicar melhor. A duração mínima dele é de 5 horas, fazendo realmente o mínimo mesmo. Você sai correndo pelas fases, não passa por todas as fases, não faz o pós-game ou tenta colecionar e pegar todos os itens de cada uma das fases, tá? Basicamente, se você for habilidoso sem morrer, fazendo o mínimo das fases para chegar até o final, você consegue fazer umas 5 horas. A duração máxima vai ser de umas 25 a 30 horas para fazer todas as medalhas que representam fazer tudo no jogo. E esse número, claro, pode aumentar facilmente se você não for o jogador mais experiente e habilidoso com jogos de plataforma, por exemplo. Que, para vocês entenderem, é algo que particularmente aqui na equipe Coelho no Japão, a gente gosta muito. Então a gente tem um pouco de facilidade mesmo nesse estilo de jogo. Quando a gente fala que Super Mario Bros. Wonder é fácil, não é que ele vai ser fácil para todo mundo. Eu acho que ele vai ter uma dificuldade bem ok e bem satisfatória para grande massa, para a maior parte das pessoas. Mas pra gente que jogou isso a vida inteira e tá muito acostumado e tem esse gênero como um dos que a gente mais joga, definitivamente não dá para colocar ele entre os mais difíceis. E é por isso que a gente avalia aqui a dificuldade como fácil. Apesar de não trazer tanto desafio, ele também não te entrega as coisas de mão beijada ou oferece power-ups quebrados de tão forte. Não é um passeio no parque, tá? I live and work here in Rhyme City, where humans and Pokemon live side by side. Everyone loves Como um grande fã de Pokémon que eu sou, eu fiquei muito empolgado para mergulhar em Detetive Pikachu Returns. A ideia de combinar a atmosfera mágica dos Pokémon com o estilo de mistério ou estilo Sherlock Holmes me atraiu imediatamente, principalmente porque eu já tinha gostado muito do filme e eu não tinha jogado o jogo originalmente no 3DS. Então, pô, no Nintendo Switch ia ser legal, né? O cenário em Rhyme City, onde Pokémon e humanos convivem, parecia muito interessante e eu queria entrar nesse mundo quando ele foi anunciado, tanto que eu fiquei empolgado. Mas sempre venho mais, né? Eu fui surpreendido, infelizmente, pela qualidade gráfica do jogo de uma forma negativa, deixou muito a desejar. O jogo me lembrou muito jogos de Wii e do 3DS, e apesar disso ser nostálgico para alguns, os gráficos simplesmente não correspondem aos padrões de 2023 no Nintendo Switch, cara. A jogabilidade também teve vários momentos meio frustrantes, com movimentos travados, uma parada que a gente não vê nos jogos da Nintendo, sabe? Então isso pra mim foi definitivamente uma decepção de um jogo que deveria ter sido uma evolução do 3DS para Nintendo Switch, e não é. Ele é simplesmente um jogo de 3DS mesmo que a gente pode jogar no Switch. É basicamente isso. Detective Pikachu Returns é a sequência do jogo de 2018 e a jogabilidade dele é centrada na investigação. Você vai coletando pistas, você entrevista personagens, resolve mistérios. É um processo mais simples do que em jogos como Phoenix Wright, por exemplo, que tem a mesma pegada, só que é mais elaborado, tá? Detective Pikachu Returns é mais simples e continua sendo atraente para os fãs de Pokémon, sim. Não é que eu não tenha gostado de jogar o jogo. Eu gostei de jogar Detective Pikachu Returns porque eu sou fã de Pokémon e porque eu gosto da história do jogo, que é bem legal. Mas ele não é um jogo bom, mano. Não é. Eu gostei porque eu sou fã. Não gostei porque o jogo é muito bom e fácil de recomendar pros outros, sabe? Até a história, apesar de ser bastante envolvente e muito divertida, um dos plots principais dela, cara, a gente é spoilado porque a gente assistiu o filme e eles mantiveram isso no jogo. Então, apesar de ser boa, tem os seus defeitos. O jogo ele é cheio de referências, especialmente se você assistiu o filme, né? O aspecto nostálgico dele agrada, mas a falta da tradução para
para português do Brasil é um obstáculo, cara, já que o jogo exige muita leitura. Cara, é um jogo de Pokémon. Tá mais do que na hora de todos os Pokémon estarem em português, cara, para as crianças poderem aproveitar. Enfim, quanto ao jogo em si, a jogabilidade, ela é bem guiada pelo jogo, tá? Bem simplista várias vezes, não tem muita punição por erros. Se você errar, o jogo simplesmente te dá uma chance novamente e até mesmo em dados momentos remove as opções erradas para você finalmente acertar logo o que você tem que acertar, sabe? Isso, claro, tira o desafio dele, coisas que jogos como Phoenix Wright não fazem, né? E a história que eu falei, ela é envolvente, ela motiva você a continuar jogando, os mistérios, que são mais de um, se entrelaçam entre si de forma legal, os personagens são bem carismáticos, no caso, os Pokémon, os humanos nem tanto, tá? E o começo do jogo, olha, é lento, a história dele no início não é legal. Depois de algumas horas ela começa a ficar mais interessante, tá? A dinâmica entre o Tim e o Pikachu, que são os personagens principais, é interessante, principalmente com o Pikachu traduzindo pro Tim o que os outros Pokémon naquele mundo dizem. E como eu falei, os Pokémon são muito carismáticos, obviamente eles são, porque as criaturinhas a gente gosta, só que dessa vez a gente consegue entender o que eles falam. Isso é legal pra gente se envolver um pouco mais naquele universo Pokémon e conhecer uma parte da personalidade daqueles monstrinhos que a gente não encontra, né, em outras mídias. Bom, exceto no desenho, né, onde vários Pokémon falam às vezes, enfim. Isso é algo legal que adiciona humor e profundidade a esse jogo. Além disso, os momentos em que você controla apenas o Pikachu, subindo nas costas de algum outro Pokémon mais poderoso, pra resolver alguns puzzles e explorar utilizando poderes específicos deles, oferece uma variação divertida na jogabilidade, tá? O jogo tem problemas, os gráficos são defasados, as animações são completamente rígidas e o próprio mundo do jogo, que deveria ser super divertido de explorar, não é, porque ele é muito limitado em termos de exploração. As missões secundárias também do jogo, né, as side quests, não são muito envolventes, eu não tive interesse nenhuma nelas, mas enfim, elas existem e o jogo tende a se concentrar mais na narrativa mesmo, que é o ponto forte dele, do que na jogabilidade, que, bom, é o ponto fraco. E isso é péssimo, né, porque é um jogo e não um filme. Mas quem que deve gostar de Detective Pikachu Returns? Fãs de Pokémon que valorizam a narrativa e o universo Pokémon, eu acho que devem gostar. Jogadores que gostam de jogos com estilo de investigação e mistério, com foco na história, talvez gostem desse aqui, podem dar uma chance. E pessoas que apreciam referências nostálgicas e não se importam com gráficos, enfim, super simplificados, nem um pouco atuais, né? Agora, quem não vai gostar do jogo? Jogadores que buscam gráficos de alta qualidade, jogabilidade boa, não devem gostar muito desse. Quem prefere jogos com alta interatividade, desafios mais complexos, liberdade de exploração, talvez não deve gostar. E pessoas que não têm interesse em Pokémon ou em jogos narrativos e investigativos mais simples, principalmente, não devem gostar, tá? Por causa dessas coisas, cara, eu avalio que o preço versus a qualidade de Detective Pikachu é muito caro. Ele é um jogo onde a mídia física dele custa 300 conto. Tudo bem que você consegue encontrar mais barato lá no grupo de promoções que a gente tem, eu sempre coloco promoções, os links sempre estão aqui na descrição, participem do grupo. Se você tem ou quer ter o Nintendo Switch, gente, sério, vocês estão perdendo dinheiro comprando sem as recomendações que a gente faz lá no grupo, então participa lá, os links estão aqui na descrição. Mas voltando, o preço oficial dele no Brasil é 300 conto, dá pra pagar menos a mídia física, e a mídia digital é 250, né? Como ele é um jogo curto, não é muito bom, e ele não oferece muito incentivo de replay, eu acho que é muito caro pelo que ele oferece, tá? A performance dele no Switch, bom, é 5 de 5, eu vou dar a nota máxima aqui, porque ele não tem nenhuma queda de performance. Se tivesse, pô, o jogo é simples o suficiente, né? Não deveria ter e não tem mesmo. A duração mínima dele vai ser umas 10 a 11 horas, e a máxima umas 14, 15 horas, tá? Eu, particularmente, zerei o jogo em 11 horas, e eu diria que para a maior parte das pessoas deve levar umas 10 a 14 horas de gameplay para poder zerar, e ele não oferece muito incentivo a rejogar, como eu acabei de falar, né? Exceto que ele conta com uma funcionalidade interessante, que é o Story Jump Mode, onde você pode pular diretamente para qualquer capítulo do jogo, e isso é legal para você reviver um momento maneiro ou mostrar alguma coisa para alguém, tá? Em termos de dificuldade, olha, eu vou avaliar como fácil. Ele não é um passeio no parque, ele é fácil porque ele é mais projetado em torno da narrativa e da experiência de imersão no mundo Pokémon do que desafios complexos de jogabilidade, né? Os puzzles de investigação são simples e por isso o jogo é mais adequado para jogadores que querem uma experiência relaxante e focada na história em vez de pensar muito e se desafiar, tá? Ele só não é um passeio no parque porque, apesar da jogabilidade ser sim guiada e fácil, o jogo ainda requer interação ativa do jogador. Isso inclui entrevistar os personagens, coletar algumas pistas, resolver pequenos mistérios, e essas atividades, embora não sejam difíceis, exigem mais engajamento do que um jogo considerado passeio no parque, onde os jogadores só podem progredir com pouco ou nenhum esforço. A
Amigos, nós já temos uma análise completa de Super Mario RPG para quem quiser muitos detalhes sobre ele, então um resuminho para vocês. Super Mario RPG no Nintendo Switch é uma verdadeira viagem no tempo, trazendo de volta um clássico amado com um toque de modernidade. Esse jogo, originalmente lançado para o Super Nintendo, retorna no Nintendo Switch com gráficos aprimorados e uma jogabilidade refinada, mantendo a essência que cativou tantos fãs. A aventura começa daquela forma familiar que a gente já conhece, o Mario tentando salvar a Princesa Peach, só que dessa vez, diferente dos jogos de plataforma, rapidamente o jogo se transforma em uma jornada épica para coletar as 7 estrelas e no fim das contas enfrentar o vilão Smithy. O jogo ele é repleto de surpresas, minigames e elementos de plataforma. E sim, as plataformas são meio esquisitinhas, né? É fácil de você errar o pulo ali por causa da visão isométrica, mas elas mantêm a experiência fresca e empolgante. No meio de uma jornada de RPG que costuma ser denso, isso é muito bem-vindo. A mistura de nostalgia, humor e mecânicas acessíveis de RPG faz esse jogo uma adição excepcional ao catálogo do Switch e excelente para ser o seu primeiro RPG. Mas lembre-se, este ainda é um jogo de Super Nintendo, amigos. Ele não tem os aprimoramentos de gameplay que Paper Mario, por exemplo, trouxe para a mesa, melhorando essa fórmula de RPG que a Nintendo criou ali com Super Mario RPG, ou melhor, a Square criou junto com a Nintendo na época do Super Nintendo, e que até mesmo foi implementado na série Mario e Luigi, etc. Super Mario RPG é o primórdio de tudo isso. Esses outros jogos não existiriam se Super Mario RPG não tivesse existido. Então, na hora de jogar Super Mario RPG, é bom você entrar nele com essa mentalidade. É um jogo de Super Nintendo que ainda é muito impressionante de bom na atualidade, mas ainda assim é o primeiro dessa série. Ainda é um jogo de Super Nintendo, ele tem aquelas limitações. Se você entrar nele com a expectativa certa, cara, tem muito que você vai aproveitar nesse game. Pra mim, jogar Super Mario RPG no Switch foi uma experiência encantadora e nostálgica. A Nintendo conseguiu revitalizar um clássico sem perder o seu charme original, equilibrando perfeitamente a preservação da essência do jogo com inovações significativas em gráficos, jogabilidade e narrativa. Embora o jogo mantenha algumas limitações do original, como uma certa simplicidade no combate e uma exploração de mundo mais linear, esses aspectos não diminuem o encanto geral que a experiência traz, cara. A inclusão de melhoria na qualidade de vida do jogo, como salvamento automático e um modo mais fácil, torna o jogo mais acessível para os novos jogadores, enquanto que os fãs de longa data podem se deliciar com a nostalgia e as novas adições e melhorias também no combate, como a barra de especial e tudo mais que eu explico para vocês na análise completa, tá? Aliás, falando em especial, as cutscenes desse jogo são excepcionais, são lindas e dão vida a esse mundo, mesmo com o estranhamento da falta de dublagem nelas. Super Mario RPG no Switch é mais do que um retorno à glória desse grande jogo do Super Nintendo. Ele é uma ponte entre o passado e o presente, oferecendo uma jornada mágica que transcende gerações. Quem que deve gostar de Super Mario RPG? Olha, quem preza por uma experiência fiel e com novidades pontuais. Agora, quem não vai gostar é quem esperar um RPG de escopo Nintendo Switch. Afinal, o preço é de jogo de Switch, né? Mas o escopo é de Super Nintendo. E é por isso que, em termos de preço versus qualidade, eu avalio que é um pouco caro. Apesar de ser um jogo refeito e maravilhoso em sua essência, ele ainda é um jogo de Super Nintendo e relativamente curto comparado a outros RPGs no Switch, né? Além do fato de que é uma publicadora gigantesca como a Nintendo e o jogo não está em português. Eu acho que esses fatos contribuem para o título soar um pouco caro para o público brasileiro e por isso eu dou essa avaliação. Mas quem tá nos grupos de WhatsApp, os grupos de promoção aí do Telegram e tudo mais, conseguiram pagar muito mais barato nesse jogo com as dicas que a gente dá por lá. Os links estão aqui na descrição. Sério, vocês têm que entrar nos grupos de promoção, galera. Vocês estão perdendo dinheiro se vocês não estão lá. A performance do jogo no Nintendo Switch, eu dou nota 5 de 5, tá? Alguns jogadores mais hardcore no assunto de frame rate vão sim dizer que o jogo tem bastante queda de frame e, cara, tem mesmo. Mas sinceramente, cara, eu tive que ver sobre isso na internet pra me dar conta disso. Depois que eu percebi, aí deu pra ver toda hora ali umas quedas de frame no jogo, tá? Mas os jogadores despreocupados com isso, eu tenho certeza que não vão ligar muito e nada dessas quedas de frame atrapalham em absolutamente nada na experiência e eu nem tinha reparado antes de ver a galera comentando na internet. E a qualidade da imagem e a velocidade dos loadings no jogo também, que é o importante, é impecável. Portanto, eu mantenho a nota 5 de 5 para performance. Oh yeah! So yummy! 50 garlic burgers now!
Este é mais um jogo que tem uma análise completíssima aqui no canal, inclusive comparando com o outro WarioWare, que é o Get It Together, que está no Nintendo Switch. Então, confiram lá, galera, se vocês precisam de muitos detalhes e dessa comparação para saber qual WarioWare é melhor. Mas o WarioWare é um jogo simples de entender. Você tem uma campanha, infelizmente curta, com uma série de microgames que são atividades de segundos e que testam o seu reflexo, o seu coração com movimentos de ai meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui agora? E isso sempre te arranca uma risada, porque são sempre situações insanas. O jogo se destaca por ser o melhor uso dos sensores de movimento do Switch em anos, trazendo aquela visão casual da era de Wii, cara. Isso é muito divertido. Vale também mencionar que além da campanha, que pode e recomendamos jogar de 2 jogadores, existem outros modos, inclusive competitivos, não no sentido de esportes, claro, mas são jogos de competição entre jogadores, no estilo party game e que também são muito bons. São centenas de microgames e é o puro suco do humor japonês pra quem gosta, cara. Se vocês assistirem a análise completa ou a gameplay em cooperativo que lançamos, onde eu e a Mari estamos jogando e se divertindo com o jogo, você vai ver que ele simplesmente pega fácil e diverte fácil. Claro, a barreira do preço é uma barreira realmente, porque é um jogo caro para se jogar poucas horas em cooperativo. Mas caso você queira investir em um party game fora do padrão Mario Party, por exemplo, o WarioWare é um jogo muito bem feito, muito bem humorado e que vai sempre te surpreender e arrancar risadas inesperadas com algum microgame insano que os japas inventaram. Sem contar com as poses, né? Tipo a... Sério, só jogando pra entender. Esse é um jogo que, se tivesse em português e se fosse mais acessível no seu preço, eu tenho certeza que ia bombar no Brasil, porque é aquela zoeira zoada, engraçada que o brasileiro gosta. Então quem que deve gostar desse jogo? Bom, brasileiros gostam de loucura, né? Então a galera que gosta da loucura nipônica dos japoneses ali, vão gostar desse jogo e quem busca um party game diferenciado também. Agora, quem não vai gostar é quem entra em desespero com uma série de atividades do tipo, pensa rápido, em sequência. Bom, aí definitivamente não é pra você, se você não gosta. Em termos de preço versus a qualidade, eu avalio que é um jogo um pouco caro, baseado nisso que eu falei aqui pra vocês. E eu sei que muitas pessoas que não jogaram o jogo, ou que não ligam pra WarioWare, ou que não entendem a qualidade desse jogo, vão virar e vão falar, nossa, como é que tá um pouco caro? Isso é muito caro pra um jogo dessa qualidade. Mas, mano, eu discordo bastante. Esse jogo ele é muito bem feito, o design dele, os minigames, os microgames são ótimos. Não é fácil fazer uma parada nessa pegada que seja bem feita desse jeito, sabe? Mas, sim, ele é um pouco caro mesmo sendo um jogo mais barato do que o full price da Nintendo. A performance no Nintendo Switch não tem o que dizer, é 5 de 5 mesmo. Agora sim, amigos, enfim, a segunda parte da DLC de Pokémon Scarlet Violet chega pra nós essa semana. Se trata da parte 2 da DLC chamada The Hidden Treasure of Area Zero, e essa parte 2 tem o nome de Indigo Disc. Vale mencionar que as duas partes não são vendidas separadamente. Só tem uma DLC de Pokémon Scarlet Violet, eles só dividiram o conteúdo em duas partes, e essa segunda, que é a maior, que está lançando agora. Se você já comprou a parte 1, então você já tem a parte 2 e vice-versa. Eu pude jogar um tempinho dessa DLC e eu digo pra vocês que vocês podem esperar algo de mundo aberto e com missões que você pode fazer em qualquer ordem. Tem minha preview completa lá no canal do The Enemy, galera, mas tá bem melhor do que a primeira parte da DLC e essa aqui é a que vai trazer desafio, então é bom treinar aqueles seus Pokémon até o level 100, porque diz a Pokémon Company que você vai precisar. Além disso, essa segunda parte da DLC ainda tem novos modos de jogo, tem minigames inclusive que você pode voar com o seu Pokémon lendário Koraidon ou Miraidon. Você tem um novo modo onde você pode controlar diretamente o seu Pokémon. Exatamente, você controlando diretamente o Pikachu. Não é você dando ordens pro Pikachu como treinador, não. Você é o Pikachu e você pode explorar, batalhar e fazer um monte de coisa. Isso a Pokémon Company não deu muitos detalhes ainda, mas em breve a gente vai descobrir. Eu quero poder ter mais tempo com essa DLC pra poder zerar ela e saber se vale a pena ou não e trazer a avaliação aqui pra vocês. Mas e aí, galera que ainda joga Pokémon, vocês vão pegar essa DLC? Conta pra mim aqui nos comentários. Não esquece de pegar lá na nuvem, tá? Linkzinho tá aqui na descrição. Fala a verdade, muito jogo legal, né? Outros nem tanto assim, mas essas foram as nossas avaliações aí ao longo do ano para você conseguir tomar a sua melhor decisão de compra. E você sabe, para tomar a sua melhor decisão de compra e saber onde comprar mais barato, você tem que entrar nos grupos de promoção que estão aqui na descrição. É ali que a gente consegue indicar quando tem cupom de desconto, quando o jogo entra em promoção, e vocês podem mandar pergunta para mim também, pô, Coelho, tô querendo comprar um Switch, onde é que tá mais barato agora? Pô, onde é que Super Mario Odyssey e Zelda tá mais barato para poder comprar? E a gente vai lá e te ajuda.
ajuda. 2023 foi um ano incrível pra Nintendo e nem dá pra falar que era só jogo caro, porque olha só, cara, teve até jogo gratuito da Nintendo, que é o F099, que é muito da hora e de graça pros assinantes do Switch Online. Então, caso você ainda não faça parte de um plano família do Nintendo Switch Online, já entra lá no meu Twitter, @RodrigoCoelhoC, você vai encontrar o grupo ali de dicas, dúvidas e dividir o Nintendo Switch Online, e lá você vai encontrar pessoas pra poder dividir um plano com você. Ou então lá no nosso Discord, coelhinojapão.com/Discord, que é o maior Discord de Nintendo da América Latina. Agora é sua vez, comenta aqui embaixo no vídeo qual foi o exclusivo que você mais gostou e qual você deixou pra jogar um pouco mais pra frente, mas que não vai deixar passar. Eu quero ver a listinha de vocês, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado muito de vocês. Se vocês curtiram, me ajuda também deixando seu like aqui no vídeo, já clica no botãozinho branco, você vai ver uma animação maneira e vai se inscrever aqui no canal, assim você vai fazer parte da comunidade e ativa o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. Links dos patrocinadores estão aqui na descrição, minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok, no Instagram. Agora sim, meus amigos, como eu sempre digo, sejam gentis com as pessoas, porque isso é o que tem de mais legal aqui na nossa comunidade. Se você é novo, seja muito bem-vindo, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!